Eu estou um pouco chocado com o falecimento, agora às 7 horas da noite, do meu aluno, Gabriel José Salomão, que é meu aluno desde 2021. Esses últimos 5 anos, ele participou do meu projeto, era muito próximo de mim. Sabe, ele sempre estava comigo, assistindo aula, e ele é um menino brilhante. Ele sofreu um acidente no dia 8, não, há 8 dias atrás. Foi lá para Alfenas, infelizmente ele não resistiu, achei que ele ia resistir. Ele foi aluno lá da Escola do Retiro, do Carlão, desde lá que eu conheci ele. Ele era, Muzambique só tem 8 medalhistas da UBMEP, ele é um dos 8, de ouro. Ele é um dos 8. Ainda tem medalhas para receber. Passou em primeiro lugar no vestibular do Instituto, e ele tinha 15 anos. Morreu num acidente de moto, colidiu com uma outra moto, e é extremamente triste. Ele é um menino alegre, foi um menino alegre, genial, sensacional, e, assim, muito importante o convívio que eu tive com ele. Talvez fosse um grande engenheiro, um grande pensador. Primeiro lugar no Instituto, e aconteceu essa fatalidade. Então, para mim, é muito difícil. Eu não estou nem com cabeça, mas preciso falar de alguns assuntos, porque eu fiquei de me manifestar. Eu vou tentar falar, me recompor aqui. Seguinte, o assunto do momento é a alteração do horário de funcionamento dos bares, que foi chamado de adega, né, um nome que não é usual aqui em Muzambique, pelo menos é um nome que eu não conheço. E eu quero me manifestar contrário à alteração do horário do fechamento dos bares e das conveniências. Eu vou explicar por quê. Primeira coisa, que eu acho que alterar os resultados vai gerar queda de emprego em Muzambique. Porque quando a pessoa trabalha mais horas, até, eu não sei, acho que era até 2 horas, hoje até 2 horas, alguém sabe me responder? Até 3. Se reduzir esse horário, seja 2 horas, 1 hora, isso vai gerar desemprego, vai reduzir o número de postos de emprego de Muzambique. Além disso, vai gerar prejuízo aos proprietários dos bares. Também acho que as pessoas decidem, aos adultos, decidem a hora que eles vão frequentar os bares. Eu acho que isso faz parte da liberdade de cada um. Se eles quiserem, numa quinta-feira à noite, eles vão trabalhar sexta, eles irem para um bar e ficar batendo papo, isso é da decisão de cada um. Se tem crianças e adolescentes nesses bares, cabe à polícia ir lá e autuar o dono, chamar o conselho tutelar. Isso pode fazer se a criança estiver no bar consumindo bebida alcoólica 2 horas da tarde. Não precisa ser 2 da manhã, 2 da tarde, a polícia hoje já pode ir lá, autuar o dono, chamar o conselho tutelar. Então, essa questão não pode ser do argumento, porque criança e adolescente não bebe hora nenhuma. Também, se a gente fechar os bares mais cedo, corre risco que nossos jovens, eu falo jovens, que têm mais de 18 anos, corre risco de ir para outras cidades, beber em outro município, e depois voltar na estrada, correndo risco de sofrer algum acidente. Então, acho que tem que funcionar aqui em Muzambique mesmo. Eu entendo a Polícia Militar. Eu entendo. A Polícia Militar, hoje, está sofrendo com o governo estadual, do Zema, que não dá reajuste salarial para eles, não aumenta o efetivo e não dá os equipamentos suficientes. Sou solidário às dificuldades que a PM tem. Acredito que o governador deveria pagar mais para eles e aumentar o efetivo. Mas a vida de Muzambinho não pode ser pautada por essa falha que o governo tem com a polícia. Entenda a dificuldade. A gente não pode alterar a nossa vida cotidiana de acordo com o que a PM, a demanda da PM. Tentar fechar os bares mais cedo porque tem pouco efetivo, não acho justificável, apesar que sou solidário ao problema, né? Acho que existe, sim, desvalorização, então sou solidário à polícia.
Da mesma forma que eu já falei aqui na tribuna há mais de um ano sobre o Carnaval. Eu acompanhei o horário de fechamento das barracas no tempo. Em 2009, foi alterado o horário do alvará das barracas no Carnaval das 6 da manhã para 5, 1 hora a menos. E já gerou polêmica lá em 2009, não sei se o Canarinho lembra disso, que reduziu 1 hora. O secretário de Cultura, que era o Luciano Santini, alegou que era por causa do horário de troca da polícia. Eu já achei absurdo, e os barraqueiros reclamaram que teriam um prejuízo com a redução de 1 hora. Ou seja, as barracas fechavam 6 horas e agora fecha 5 horas. Fechava 5 horas. Quando eu voltei aqui para o mandato, o alvará é 3 da manhã, né, Canarinho? 3 da manhã para as barracas fechar. Por quê? O motivo? De novo, a polícia. Entendeu? Entendo, não sou contra a polícia, não, isso que fique bem claro. Acho que a polícia merece todo o nosso apoio, mas reduzir esse horário 3 horas, já foi polêmico reduzir 1 hora. Agora, quando eu voltei vereador, tinha reduzido 3 horas. Eu acho que a nossa vida não pode ser alterada por um problema institucional, que a gente reivindique mais efetivo da polícia, que a gente seja solidário às campanhas salariais da polícia, como somos, mas não pode. Então, me posiciono, fiquei sabendo, através do grupo de WhatsApp, o vereador Matheus convocou eu para participar dessa reunião, não pude vir, não foi por negligência, é que eu tenho outros 2 empregos, um deles na Escola Salatiel, e nesse momento eu estava na Escola Salatiel. Mas vi que 6 vereadores estiveram presentes, 5, e eu vi a matéria publicada pela rádio, falando que os vereadores iam conversar com o prefeito, teve até um ofício que o senhor presidente enviou para o prefeito, acredito que em consequência da reunião, e eu fui questionar o prefeito disse que já recebeu pedidos de redução de horário, mas que ele, por enquanto, não vê justificativa para fazer essa alteração. Então, como é uma matéria que só cabe ao prefeito alterar, o prefeito já falou para mim, mais ou menos o seguinte, não tem interesse nesse assunto. O que não significa que o prefeito é contra ou a favor, simplesmente ele não vai mexer, porque ele não achou justificativa, não cheguei a conversar profundamente com ele a respeito desse assunto. Hoje fui lá, tive uma reunião com ele sobre transporte dos alunos do IF, semana que vem eu explico. Fui conversar uns outros assuntos, de um recurso que vem para Muzambinho. Também, hoje teve o deputado Luizinho aqui na Câmara, a gente vai arrumar um recurso para o Instituto Federal, para a reforma do prédio do Colégio Comercial, para tentar aumentar o número de bolsas no liceu e tudo mais. Então, hoje eu não tive... eu não conversei esse assunto diretamente com o prefeito, mas eu posso garantir, e ele me falou que não vê justificativa e não vai fazer, por enquanto, isso. E eu fui pego de surpresa, que eu não sabia, eu fiquei sabendo pela matéria da radioatividade que existia, entendeu? Até uma pessoa mandou para mim e falou, que marmota é essa? Depois o vereador Daniel falou comigo, demonstrando que era contra essa medida, a vereadora Jaqueline se manifestou no grupo contra, acho que o Daniel, o Afran também, né? O Canarinho, fiquei sabendo pelo senhor, Canarinho. Fiquei sabendo, eu estava indo para Belo Horizonte, tive uma reunião com o deputado Miguel Ângelo, lá em Belo Horizonte, na sexta-feira, e, na viagem, um colega meu que estava no carro pegou, estava ouvindo o áudio do Canarinho, nem sabia do que era, achei que era um assunto aleatório de grupo, depois que eu fui ver a repercussão. Então, eu vejo que tem alguns representantes de bares, podem contar com o meu empenho, com o meu apoio. Você me permite uma parte? Aproveitando no assunto, eu até escrevi aqui, mas já que está se falando nisso, já vamos aproveitar aqui, né? Que eu ia falar, mas você já está falando. Eu participei da reunião, como fui convidado. Na reunião estava o Israel, a Lúcia, o Carlão e o Matheus. O que acontece? Nós recebemos a visita do comandante da polícia, o tenente Maia, e ele trouxe um ofício junto com ele, e aí nós sentamos para conversar, igual a Casa do Povo, quem quiser vir, a casa está de portas abertas, e nós começamos a conversar com ele. E aí
nós chamamos o assessor jurídico, né, a parte jurídica, e, segundo ele, eles falaram que a Câmara ela não tem essa prerrogativa de definir horário. Esse horário ele é definido exclusivamente pelo Executivo. Então, essa história de vereador querer fechar bar, isso não existe. Pelo contrário, eu mesmo queria que Muzambinho fosse igual a cidade vizinha, aí, que é Guaxupé. A cidade, o pessoal colocar trailer na avenida, lanche, barraca de lanche, trazer brinquedo para as crianças aqui finais de semana, para movimentar o centro da nossa cidade. Então, a gente, como legislador, nós queremos que o comércio evolua. Então, o que acontece foi isso. Chegou esse ofício, como nós não temos essa prerrogativa, foi encaminhado para o Executivo. Alguns vereadores estão aí. Então, o que aconteceu foi isso, né? A nossa intenção é de estar apoiando os comerciantes. Inclusive, qualquer comerciante, qualquer pessoa que quiser vir aqui na nossa casa, nós estamos de porta aberta. Essa casa aqui não é dos vereadores, essa casa é da população. Então, o que aconteceu foi isso. Foi uma reunião convocada e os vereadores não têm essa prerrogativa de resolver essa questão. Foi encaminhado para o Executivo. Muito obrigado.